Ok. Então, eu vou compartilhar com os irmãos aqui e vou fazer nos comentários ao longo da. Eu já adianto para os irmãos que reconheço que tem sido um pouco pesado, né, as aulas aí, e eu quero dar uma folga ainda maior, tá bom? Assim, a gente não precisa sair correndo. Hoje seria o capítulo 5 e, por certo, não vou conseguir terminar o capítulo 5. Essa é uma gravura do século XVIII, tá, que ilustra Enoque, tá bom? Quando foi trasladado aos céus. Então, é legal a gente ver alguma gravura nesse sentido, porque a gente se esquece, irmãos, que Enoque foi trasladado e, e não passou despercebido. Não foi assim, Enoque sumiu, não apareceu mais. Onde é que está Enoque? Ele tinha filhos, ele tinha uma esposa, ele tinha amigos, e ainda mais. A gente vai ver na epístola de Judas que ele ainda era um proclamador do juízo divino. Então, Enoque não era um homem que passaria despercebido, né? A gente se esquece disso. Na realidade, a translação de Enoque, como você quiser chamar, o termo mais adequado não vou saber agora exatamente, foi, se você parar para pensar, o primeiro milagre relatado na Bíblia. O primeiro evento sobrenatural fora, né, do comum. E a gente vai tratar algumas coisas sobre Enoque hoje, tá bom? Não somente sobre ele, mas também sobre ele. Ok? Então, nós vamos ler o texto. Eu vou ler para os irmãos, é um texto um pouco longo, mas eu acho importante nós lermos, tá bom? Então, os versículos são curtos, mas eu quero que os irmãos percebam o ritmo que existe nesse texto. Então, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem de semelhança, a imagem de Deus o fez. Perdão, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos.
nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra lida. Nós te louvamos pela beleza, pela excelência, pela perfeição da tua palavra. Nós queremos rogar, Santo Espírito, ensina-nos o que o próprio Senhor inspirou Moisés a escrever em Gênesis 5. Nos ensina, Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós hoje. Guia-nos no caminho do entendimento para que venhamos a contemplar tua majestade, tua benevolência, tua graça, tua perfeição. E te louvar conforme o Senhor espera que nós te louvemos. E reconhecer o quão pecadores somos diante da tua santidade. Porém, reconhecer a obra do Senhor Jesus Cristo na história da redenção. É o que nós rogamos e louvamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, uma breve passada nas duas últimas aulas. Eu só vou citar, tá bom? O pano de fundo em Gênesis 3 foi como começamos o assunto, tá? Quando no assunto Caim e Abel, eu dei uma breve contextualização em Gênesis 3, primeiro no proto-evangelho, que é, na verdade, a força motriz, né, da redenção. O evangelho já pré-anunciado em Gênesis 3:15. O sacramento, o caráter sacramental, né, das vestes de animais proporcionadas pelo próprio Deus sobre o primeiro casal, e o caráter do exílio, tá, em Gênesis 3:24. Depois entramos em Gênesis 4, vendo a descrição dos dois irmãos, como Eva exaltou Caim, né, de maneira inadequada, e assim como ela, depois, no fechamento do capítulo, ela se converteu completamente do seu pecado, né, e anunciou Sete de uma forma completamente diferente. Depois nós vimos as duas ofertas, os dois irmãos e as duas ofertas, né, e como as ofertas refletiam os próprios Caim e Abel, a reação de Caim diante da rejeição de Deus e o anúncio de Deus para Caim, né, e a longanimidade de Deus com Caim. Depois entramos na segunda aula falando sobre o homicídio propriamente dito. Deus anuncia novamente o evangelho para Caim, porque ele já conhecia a verdade, e Caim reage no sentido oposto, né? Sacrificando então o seu próprio irmão e sendo julgado por isso. A declaração da pena do Senhor Deus sobre Caim, a gente viu as diferenças, né, cruciais com relação à declaração da pena para Adão e Eva. Caim foi amaldiçoado, assim como a serpente, né, como os irmãos também comentaram e perceberam isso na aula passada. Então, Caim agora, sendo um súdito, né, do reino parasita de Satanás, faz tudo isso. E depois vimos um pouco sobre a marca de Caim, o lamento dele, né, em relação a ele próprio, só pensa nele mesmo. Caim recebe uma marca que indica o início não, né, mas pelo menos o início oficial, por assim dizer, uma marca oficial da graça comum de Deus, e como ele vai para o exílio, ainda com a graça de Deus, mas apenas a graça comum, né? E como a maldade de Caim se multiplica por meio de sua geração, né? Seus filhos, até chegar em Lameque, o sétimo depois de Caim, quer dizer, o sétimo depois de Adão pelo lado de Caim, né? No extremo da malignidade. Então eu pus uma frase aqui e eu, na verdade, adaptei uma frase do Van Groningen, tá? Que tem uma obra de teologia bíblica, Criação e Consumação. Caim como súdito do reino parasita de Satanás, e o Groningen usa essa palavra porque é muito interessante, parasita, porque sem o hospedeiro, o parasita não existe, né? Então é como se fosse assim, o reino de Satanás só existe porque ele suga, é um sanguessuga, né? Não é um reino, um poder paralelo ao poder de Deus, de forma alguma. Ele depende de Deus para existir, né? Então é um reino parasita, Satanás. Caim, um súdito desse reino, inaugurou o cumprimento da inimizade no proto-evangelho, tá? Então aquela inimizade proclamada no proto-evangelho, quando eu falo proto-evangelho, Gênesis 3:15. Caim, então,
inaugura o cumprimento daquilo, né? Matando o irmão. Sete, então, toma o lugar de Abel, e tomar o lugar, a gente viu que não é questão de preencher o lugar de filho querido no coração da mãe, isso pode ter acontecido, mas não é o objetivo principal da revelação, né? Mas Sete estabelecendo a linhagem santa, a semente da mulher, semente bendita, né? Então, no lugar de Abel, marca a misericórdia de Deus, tá bom? Eu não pus aqui, ó, hoje, porque não vamos tratar de tudo isso aqui hoje. Além de, daria até tempo, mas eu tenho refletido no que a nossa irmã Sandra Gai falou uma vez, de dividir aulas, ou o André já me falou uma vez também, que se der horário para, e a gente continua domingo que vem, é o que eu vou fazer hoje, tá bom? Eu pretendo terminar, irmãos, não muito depois das 11. Então, eu não quero prolongar muito, porque o volume de informações pode ser exagerado, e eu reconheço que isso aconteceu nas aulas passadas, tá? E vamos com calma. Ninguém está com pressa. Quer dizer, só eu estava com pressa, né? E não adianta eu sair num ritmo alucinado sem que os irmãos reflitam também, né? Não estou dizendo que não tenham refletido, mas muitas vezes eu coloco em uma hora o que eu estudei uma semana ou um mês, e eu gostaria que caminhássemos juntos, né? E os irmãos e as contribuições dos irmãos têm sido muito boas. Então, se o ritmo for um pouco menor, eu creio que isso há de ser melhor aproveitado, creio eu, tá? Então, a gente vai começar. O próprio título da genealogia e a criação da humanidade, Gênesis 5, irmãos, ele recapitula Gênesis 1 e 2. Nós vamos ver como e por que faz isso, né? E depois a gente vai ver como é que esse capítulo, que parece e é repetitivo, ele apresenta uma espada de dois gumes na experiência humana. Esse é o tópico 2. Tá? E eu acho que dá para terminar hoje com o tópico 3, tá bom? Falar um pouco sobre Enoque, o sétimo depois de Adão. Tudo bem? Como sempre falo, irmãos, os irmãos estão livres para abrir o áudio e participar. A Priscilinha escreveu aqui, eu não sei se foi agora, mas é importante esse tempo para aproveitarmos bem. Então, eu não sei se foi, aqui eu tenho o relógio, mas obrigado. Eu acho que seria mais tranquilo, né? Mas pode abrir o áudio, foi agora. Obrigado, Priscila. Eu tô essa mania de ficar sem relógio, eu não vi que tinha sido agora. Então, nós vamos com calma e se quiser escrever, se quiser falar, fiquem à vontade, tudo bem? Então, primeira coisa, esse título da genealogia. Eu vou tentar, eu acredito que esse lance das cores ajude, espero, né? Pelo menos para a gente identificar ideias. Veja, este é o livro da genealogia de Adão. E no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Isso é interessante. Tá? Do dia em que foram criados. O que a gente já consegue perceber nessa abertura do capítulo? Tá? A abertura, irmãos, é semelhante a Gênesis 2:4. Quem estiver com a Bíblia aberta lá, é para acompanhar mesmo, tá? Mas você vai ver lá que em Gênesis 2:4, depois do relato, o primeiro relato mais genérico da criação, que vai de Gênesis 1:1 até Gênesis 2:3, que se fecha ali com o dia do descanso do Senhor, né? Ele retoma o tema da criação em Gênesis 2:4, agora mais particularizado. Então, ele faz um movimento do genérico, do geral, para o particular. Tá? E ali vai focar na coroa da criação, assim chamado o homem. Tá bom? E começa assim, essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor os criou. A expressão é muito parecida, né, com o que temos em Gênesis 5. Esta é a gênese, você poderia falar, de Adão, não é? E só que a expressão vai aparecer mais vezes depois, tá bom? Inclusive para Noé. Esta é a Gênese ou o livro da genealogia livro não. Esta é a genealogia de Noé,
ou às vezes a tradução traz essa é a história de Noé, né? Essa é a Gênese de Noé. E vai aparecer outras vezes, tá? Com Sem, são Sem, filho de Noé, na linhagem dos semitas e tal. Mas eu deixei um asterisco aqui, porque nós vamos tratar especificamente de como o Novo Testamento aborda esse capítulo 5, tá bom? Isso eu creio que seja relevante. Então, o que está em vermelho chama a atenção do leitor para o capítulo 2 de Gênesis, tá? E o que está em amarelo chama a atenção do autor, do leitor, para Gênesis 1, tá? A semelhança com Gênesis 1, por exemplo, 27 e 28, criou, pois, Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Isso em azulzinho aí eu vou tratar daqui a pouco, tem mais a ver com por que o autor traz isso à tona. Um primeiro comentário, irmãos, que eu creio que seja relevante, é porque se os irmãos começarem a se interessar por Gênesis e forem ler alguns materiais e tal, podem se deparar com um exercícios, expedientes acadêmicos, tá? No sentido de advogar a causa de Gênesis ter vários autores, tá? Então, você pode ter vários autores e a data da escrita de Gênesis pode ser bem variada e depois fizeram uma compilação, autores primariamente influenciados por escritos do Antigo Oriente Próximo e por aí vai, tá? A academia de uns 100 anos para cá, ou um pouco mais, lançou muitos olhares para Gênesis com base nas literaturas paralelas da época, né, antiga. Agora, quando você lê a Bíblia, capítulo 5 de Gênesis, fica claro que ele está entrelaçando Gênesis 1 e 2, tá? E eu não creio que isso seja por acaso, eu não creio que o cristão deva saber de forma pormenorizada, detalhada, esses expedientes acadêmicos para poder entender Gênesis, tá bom? Gênesis foi escrito para mim e para você, foi escrito para o povo de Deus e não para alguém sentado numa cadeira de uma instituição acadêmica e tal, né? Então nós conseguimos ver que os relatos de Gênesis 1 e 2 estão falando da mesma coisa. Ele está entrelaçando Gênesis 1 e 2 de forma harmoniosa aqui, no início de Gênesis 5. Tá bom? Isso chama a atenção. Há uma semelhança com o relato de Gênesis 2 e há uma semelhança com o relato de Gênesis 1, e Gênesis 5 está falando da mesma coisa. Tá? Está falando da genealogia de Adão. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem recebeu o nome de Adão, e Eva foi chamada pelo nome de Adão. Vejam, o cabeça do casal, sendo Adão, carrega o nome, né, da humanidade. Então, isso está entrelaçando tanto aspectos genéricos da criação, quanto aspectos particulares. Tá bom? Então, o que fica claro... Aí vem a pergunta, tudo bem, ele está falando sobre Gênesis 1 e 2. Agora, como é que Gênesis 5 a gente está lendo depois do relato da queda, depois do relato de Caim e Abel, e ele manda bala, né? Já começando em 7, no versículo 3, né? O filho que Deus concedeu no lugar de Abel, e manda bala. Ou você pode pensar, poxa, mas parece que ele nem considerou, né? A queda. Ele está falando da imagem e semelhança de Deus, que Deus abençoou o casal e segue o barco. Vamos falar da genealogia de Adão. Por que isso? Porque, na verdade, irmãos, o que fica claro aqui é que o Deus Criador leva adiante seu propósito para a criação, homem e mundo, apesar do pecado. O Evangelho traz consigo o tema da nova criação. O autor aqui, Moisés, está trazendo, inspirado pelo Espírito Santo, está trazendo de novo o tema da criação e está falando da linhagem santa, a qual se refere Gênesis 3,15. Esse tipo de abertura de capítulo, não tinha capítulo, mas esse tipo de abertura de sessão, e realçar que Deus criou o homem à imagem e semelhança, que Deus abençoou o homem, esse tipo de coisa não é feita quando Moisés descreve
os filhos e a geração de Caim. Mas ele faz isso com Sete, não é? Não por acaso. O evangelho que foi dado ao povo de Deus traz consigo o tema da nova criação. Essa foi a criação que Deus fez. É claro que o homem caiu, pecou e a terra foi amaldiçoada por sua causa. Mas Deus leva adiante o propósito estabelecido para a criação. Ou seja, o homem, como sacerdote, como rei, sacerdote e profeta sobre a criação, haveria de conduzir as coisas para a glória de Deus. E, obviamente, esse propósito é levado adiante e culmina na essência em Jesus Cristo. Então, a nova criação, irmãos, o tema da nova criação não começa, por exemplo, em Isaías. Se você for ler Isaías, na segunda parte de Isaías, lá nos capítulos finais, você tem Isaías falando sobre novo céu e nova terra. De fato, ali ele está falando sobre nova criação. Ou depois Paulo falando aquele que está em Cristo é nova criação, ou Apocalipse falando, né, vi novo céu e nova terra. Estão falando a mesma coisa, mas a coisa não começou tardiamente. Na verdade, a semente dessa revelação da nova criação já estava ali, né, embutida em Gênesis 3:15. E agora, Gênesis 5, 1 e 2, começa a desenvolver isso, tá certo? Aquele que está lendo está falando, está pensando, Deus está recriando a humanidade conforme o proto-evangelho. Talvez não nesses termos, mas é o que Deus está ensinando para eles na época e para nós hoje. Agora, esse asterisco que eu pus aí é justamente porque nós não somos os leitores originais, mas somos leitores com toda a Escritura, nós podemos pensar algumas coisas além disso, não é? Então, veja, quando você faz uma busca, quem percebeu isso foi um comentarista, quando você faz uma busca com as palavras livro da geração ou Gênese, você vai ver, isso aqui é a tradução em grego do Antigo Testamento, os dois primeiros versículos ali, Gênesis 2:4, Gênesis 5:1. A mesma expressão, biblos, genésios, não sei como é que vai falar, tá? Genésios, como é que você fala, mas veja que essa expressão só acontece 3 vezes na Bíblia em grego, tá? E Mateus foi escrito justamente para judeus que lançavam mão muito mais da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego, do que o próprio hebraico original. Então, por que Mateus repete essa expressão, o livro da genealogia, que aparece em Gênesis 2:4, o livro da genealogia, que aparece em Gênesis 5:1, e ele começa o evangelho assim, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus faz isso? Não é? Por que ele está recapitulando essas coisas? Vejam o que esse autor observa. Esses são os dois únicos locais em todo o Antigo Testamento onde a frase biblos genésios, né, assim que se fala, ocorre. A expressão de Mateus, então, aparenta ser uma alusão intencional a essas duas afirmações no princípio do livro de Gênesis. O ponto é que Mateus está narrando o registro da nova era, a nova criação, iniciada pela vinda, morte e ressurreição de Jesus. E já que Mateus está narrando a genealogia de Jesus, é provável que a referência de Gênesis 5:1 esteja predominante na mente e que Jesus esteja sendo pintado com o pincel genealógico de Adão, ou seja, é o segundo Adão que eu estou falando aqui. E nós vamos ver em Gênesis 5:3 como Adão criou outros em sua própria semelhança, de acordo com a sua imagem, como fez com Sete, assim também Cristo. Então, o fato de usarmos essa linguagem de sermos recriados à imagem e semelhança de Cristo está sendo tratado por Mateus na própria abertura do seu evangelho. Quando ele recapitula o tema de criação e nova criação, se utilizando de uma expressão na tradução para o grego, que só aparece em Gênesis 2:4 e Gênesis 5:1, tá certo? Então, esse começo do capítulo já nos informa muita coisa, tá certo? O tema da nova criação aparece aqui. Deus está tratando com o povo que ele recria de acordo com a sua imagem renovada no Messias prometido em Gênesis 3:15, tá certo? Bom, essa é a abertura. Depois, como é que você pode pensar a espada de dois gumes na experiência humana? Eu pus vários versículos.
No 5, do 3 até o 20, depois do 25 ao 27, depois do 30 ao 31. E aí eu pus uma fórmula que aparece repetidamente nesses versículos. Viveu o indivíduo A X anos e gerou o indivíduo B. Depois que gerou o indivíduo B, viveu o indivíduo A Y anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida do indivíduo A foram X mais Y anos e morreu. Você vai perceber essa fórmula, irmãos, nessa estrutura 8 vezes. 8 vezes ela aparece. E eu fiz questão de ler para os irmãos, porque nós nos esquecemos disso muitas vezes. Tem uma diferença com qualquer texto, tá? Com qualquer texto. E eu não, nem sei explicar cientificamente como isso acontece, mas de você ler um texto mentalmente, você está lendo só, e outra coisa, você ler um texto em voz alta, tá? Os efeitos são distintos. Imagine a maioria das pessoas que receberam essa revelação de Moisés não liam, provavelmente, mas ouviam as palavras sendo lidas. Então, você vê um ritmo nesse Gênesis 5, nesse capítulo 5, um ritmo que nós vamos ver aqui que pode ser chamado de ritmo até fúnebre. Viveu, gerou, depois que gerou filhos e filhas, todos os dias morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Então, você tem um ritmo estabelecido e a quebra de ritmo é que acaba chamando a atenção, entendeu? Até se você, bom, pense musicalmente, né? Você tem uma frase musical se repetindo. Quando ela é quebrada, você pode chamar de refrão, não sei, um bridge, uma ponte, eu não sei qual seria o termo, né? O sabor é diferente. O sabor é diferente, porque tem uma quebra de ritmo, né? Tem uma quebra de ritmo. E você presta mais atenção. Isso vai acontecer em 5:3, porque é falado que Adão teve um filho conforme a sua semelhança, né? A sua própria imagem. E você vê, poxa, tem uma diferença aí. Depois tem uma diferença óbvia em Enoque, tá? Porque nos dito que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, é uma quebra. E, na verdade, a quebra de Enoque é substancialmente maior do que as outras quebras que estamos vendo aqui. E é uma quebra central no texto. E depois, em 5:29, você tem a quebra, entre aspas, com Lameque, que é o pai de Noé. E tem uma palavra profética com relação a Noé, que provavelmente só vamos tratar no domingo que vem. Tá? Mas é legal você enxergar essa estrutura e entender o que ela está comunicando. Tá? Na primeira quebra, como eu falei ali, você vê, viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, essa é a quebra. Gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. No versículo 1, nos versículos 1 e 2, você vê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E agora, Adão, nos é dito que teve um filho, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Lhe chamou Sete. Tá? Então, o que você logicamente pensa aqui? A associação entre filiação e imagem e semelhança. Tá? Não por acaso, se depois os irmãos forem consultar Lucas 3, que traz a genealogia de Jesus para trás até Adão, ele vai terminar com Adão, filho de Deus. Vai falar Adão, filho de Deus. Porque Adão foi gerado por Deus conforme a sua imagem e semelhança. Então, sermos filhos de Deus, e vejam que a ideia de nova criação está presente, não é? Quando somos gerados pelo Espírito Santo, nascidos do alto, nascidos de novo, nós somos gerados à imagem e semelhança do Messias prometido, né? E essa ideia está contida aí em Gênesis 5:3. Eu vou voltar nesse tema, irmãos, não sei quantas aulas para frente, talvez umas 2 aulas para frente, quando falarmos de Gênesis 6, antes do dilúvio, onde um texto polêmico aí traz, né, os filhos de Deus e as filhas dos homens, tá certo? Eu creio que para entender melhor Gênesis 6 no seu início, você tem que entender Gênesis 5 no seu início, tá bom? Mas nós voltaremos a isso depois, tá? O que mais nós temos aqui? Bom, a vida e a geração mostram um mandato criacional se cumprindo a partir do proto-evangelho.
Então, mesmo após o pecado, vejam, o Deus gracioso que entrega o evangelho ao seu povo, leva adiante o mandato criacional de que vivam. Parece uma coisa boba, né? Mas o homem continuando a viver na presença de Deus, né? Pelo evangelho, e gerando filhos e filhas. Então, o fato de serem fecundos, de terem filhos e filhas, viverem esse tempo considerável, né? É uma vida longa que vai aparecer, e é por isso que eu pus em azulzinho ali, que indica uma bênção de Deus. Então, vejam que esse mandato criacional está sendo mantido e cumprido aqui, a partir do proto-evangelho. Todos esses homens que nós podemos falar, a nossa primeira família da fé, né, do passado, eles viveram e geraram filhos e filhas. E isso é um cumprimento do mandato criacional de Deus. Tá certo? Deus está mantendo e levando adiante isso. Percebam. Não que isso não aconteça fisiologicamente, biologicamente, com pessoas fora do pacto. Isso acontece e nós sabemos. Aconteceu com Caim, aconteceu com Lameque. Mas estamos falando de vida que vai além da biológica, que na verdade dá sentido à vida biológica. Né? Vida biológica, fisiológica, só tem sentido a partir da perspectiva de vida espiritual, comunhão com Deus. Deus não cria essas coisas separadas. Então, quando pensamos em vida, no sentido bíblico, estamos pensando na perfeita harmonia de vida biológica com vida espiritual. Morte é a mesma coisa. Morte biológica e morte espiritual são indissociáveis. Né? Então, quando lemos a Bíblia, devemos nos lembrar disso. Em Gênesis 5, nós vemos esse mandato criacional sendo levado adiante. Né? Mas, ainda que você não tenha a citação da queda, o que fica no refrão fúnebre aí, né? A morte, como efeito do pecado, se evidencia um coro fúnebre. Eu numa discussão lá, numa roda de conversa que eu ouvi num podcast de alguns pastores, eles estavam falando sobre Gênesis 5. O título da conversa deles era Um Réquiem Interrompido. Um Réquiem Interrompido. Porque um Requiem era normalmente uma música, tudo bem que é uma música utilizada pela Igreja Católica para a missa do sétimo dia, né? Mas eram peças musicais escritas para mortos, tá certo? Então elas evidenciavam a característica da morte, né? Da miséria humana. E a ideia é parecida aqui no que diz respeito a esse ritmo de Gênesis 5. Tem um ritmo fúnebre, porque por 8 vezes o ouvinte, né, na época, está se deparando com esse refrão e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Percebam, então, essa quebra, né, do ritmo fúnebre depois na sua, eu diria, sua maior amplitude com Enoque. Tá bom? Mas os efeitos do pecado estão aqui. O autor não está desconsiderando o pecado. De forma alguma, ele está mostrando os efeitos do pecado. Tá? Mas o que é interessante também em Gênesis 5, na omissão dele quanto ao relato da queda, ele poderia ter começado assim, né? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e os abençoou, mas eles pecaram. Mas eles caíram. Não tem isso. Isso não é relatado. Se você começa a ler Gênesis 5, você só vai perceber os efeitos do pecado. Então, não é que o autor esteja minimizando o pecado, irmãos. Não é minimizar o pecado, mas é mostrar, na verdade, que quando comparado à graça de Deus, o pecado é desprezível. Quando você considera o pecado do ponto de vista bíblico, isso vai ser evidenciado muito mais no dilúvio, né? Que Deus, a ira de Deus sendo derramada sobre a raça humana por causa do pecado, mas o capítulo 5 está mostrando que onde o pecado abundou no capítulo 4, a graça de Deus, o amor de Deus superabundou no capítulo 5. Então vejam essa questão comparativa, contrastante, antitética, né? Não é simétrica, não tem simetria de graça e pecado. É a graça lá em cima, o pecado lá embaixo. Ainda que haja um contraste, ele não tem uma simetria, não é? A graça vai muito além.
Então, quando a gente vê no capítulo 5 de Gênesis, os efeitos do pecado. Mas o que ali está mais claro, né? Que viveram muitos anos, que tiveram filhos, que estão vivendo na bênção de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus. E o ponto alto disso é justamente em Enoque, não é? Então, vejam também que eu pus em azul X mais Y, porque o que ressalta para aqueles que estão ouvindo ou lendo, né? A longevidade ali. Irmãos, há uma discussão quanto à precisão das idades ali, da cronologia, e aí coloca-se em paralelo a genealogia ou genealogias e cronologias de documentos antigos, do Antigo Oriente Próximo, e aí alguns podem argumentar que eles não viveram exatamente 900 anos. É uma linguagem hiperbólica e tal. Olha, isso não está em questão aqui. Não está em questão aqui. Mas tanto nós quanto os primeiros leitores, o que chama atenção? Que a pessoa viveu quase um milênio, 900 anos, não é? Quem é que vive 900 anos? Eu estava conversando com a Suzana sobre isso. E quantos filhos eles tiveram? Foram capazes de ter, não é? Imagine, quando que a mulher entrava na menopausa? Com 600 anos, fala, poxa vida, entrei na menopausa. Com 600 anos? Com 700 anos? Teve filho até lá, né? Então vejam essa longevidade e a multiplicação dos filhos e da geração e a fecundidade ressaltam a bênção divina. E eu pus aqui Êxodo 20:12, porque se os irmãos se lembrarem, é o quinto mandamento, né? De honrar o pai e a mãe para que os dias se prolonguem sobre a terra. Ressalta a bênção de Deus sobre aqueles que vivem sob a bênção, sob a obediência, né, piedosa de Deus. É, é bem provável que Caim e seus filhos tenham vivido esse tanto de tempo, mas isso não é registrado no capítulo 4. Né? Isso que é interessante. Ele passa a registrar idades no capítulo 5, para mostrar justamente essa longevidade. Ressalta em relação, né, ao que a nossa perspectiva de vida, né, a nossa expectativa de vida. Então, essa longevidade, vejam, viveram 900 anos com Deus, no Evangelho, no Evangelho. Imagine Caim e Lameque viverem 900 anos, que seja, sob a ira de Deus. Vejam que diferença absurda. O homem hoje, irmãos, busca a longevidade. E se você assistir qualquer documentário sobre longevidade, você vai ver como a expectativa de vida, né, foi aumentando de umas décadas para cá, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina e tudo mais. Mas isso cria problemas também, né? Cria problemas principalmente com a previdência, né? Você tem problemas econômicos se o homem viver mais, porque ele vai viver mais, mas não vai ser economicamente ativo, né? Então você tem os entraves aí. Mas o homem buscando sempre essa longevidade, né? Mas longevidade com que qualidade de vida? O que é qualidade de vida quando você vai assistir um comercial? Quando você vai ler uma revista? Quando você vai ler as redes sociais? O que é qualidade de vida para o homem sem Deus? Não é? Ele vai definir com várias coisas. O que é capaz do cristão entrar nessa onda? O que é qualidade de vida? O que significa viver muito tempo com qualidade de vida? Porque, irmãos, é bem possível que uma pessoa viva sem poder sair de uma cama por 20, 30, 40 anos, em cima de uma cama, entrevado, e tenha mais qualidade de vida do que o homem mais saudável sobre a face da terra. Porque a qualidade de vida nesta vida é a comunhão com Deus. É a comunhão com Deus. Então podemos sim ficar doentes e glorificamos a Deus quando os irmãos são curados, como nosso irmão Josué, né? Como nossa irmã Paula e outros tantos irmãos, não é? Mas a qualidade de vida, no fim das contas, é definida pelo quê na Bíblia, não é? Se não o estar nos limites do Evangelho.
em viver e respirar o evangelho da graça, não é? Então, essa longevidade aqui, ela está simbolizando algo, ressaltando algo, que é viver sob a bênção de Deus, tudo bem? É. E por fim, então hoje, como eu prometi, aula mais curta, tá? Nós vamos terminar com esse terceiro item. Então, Enoque, o sétimo depois de Adão. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365. Aí você fala, poxa, esse aqui não foi então, né? Muito abençoado, porque ele viveu só 365 anos. Um ano para cada dia do ano. Se você quiser gravar a idade de Enoque, é fácil, é 365, né? É que nem a idade do pai de Noé, 777, que eu acho que não foi muito por acaso isso, né? Mas de Enoque aqui você vê, poxa, ele não foi tão abençoado, mas o que diz o texto? Andou Enoque com Deus e já não era. Então, ao invés do refrão, e morreu, e morreu, e morreu, agora Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. Qual que é o mote aqui, né? Dessa interrupção. O andar com Deus é a comunhão com Deus vivo. É a comunhão com Deus vivo. Esse tema de andar com Deus, ou até a expressão exata, vai acontecer com Noé. E você vai ver em Noé, em Gênesis 6, tá? A, a expressão ali, Noé andou com Deus. Noé andava com Deus. Desculpe, irmãos, eu vou ver se alguém escreveu e acho que esqueci de alguma coisa. O Marcos escreveu aqui, ele ressalta a linhagem da aliança, concordo com você. Beleza. Em Gênesis 5:3, achei bem interessante, pois identifica Sete a imagem e semelhança de Deus. A queda pela desobediência não destruiu. Oba, bem lembrado, Marcos, aqui, né? Bem lembrado. A imagem e semelhança de Deus não foi quebrada. Só vou voltar um pouco, tá? Mas é importante, porque senão eu vou acabar me esquecendo, né? E foi bem observado. A imagem e semelhança de Deus não foi anulada pelo pecado, sem dúvida. Assim como nós vamos entender também até mais precisamente pelo Novo Testamento, né, que qualquer homem é imagem e semelhança de Deus, mesmo pecador. A diferença é que em Gênesis 5 você vê essa imagem e semelhança agora à luz de Gênesis 3:15, do Evangelho. Então, é imagem e semelhança agora de um povo que vive sob a promessa de Gênesis 3:15. Então, tem uma diferença. Não é eu não tenho a mesma imagem e semelhança de alguém que não foi regenerado. Não exatamente. Tá? No sentido mais genérico, que Deus, pela sua graça comum, ainda mantém nos homens, em geral, né? Ele mantém sua imagem e semelhança, mas quebrada, decaída. O crente, quando é nascido de novo, ele recebe uma renovação dessa imagem e semelhança. Então, Gênesis 5 está falando tanto da primeira imagem e semelhança que permaneceu no homem, nós podemos falar assim, e a nova imagem e semelhança que agora se refaz, né, conforme o Evangelho. Tá? Então, obrigado, Marcos, por ter lembrado, eu só demorei para ler. Né? Então, Enoque aqui está falando que anda com Deus, nessa nova imagem e semelhança, num expoente entre tantos, né? Nós estamos falando que só Enoque foi crente aqui. Não é o que o texto não está permitido a falar, né? Mas Enoque, entre os crentes, ainda se destacou dessa forma, né? Andou com Deus, assim como Noé, né? Noé, em Gênesis 6:9. Vocês se lembram de Gênesis 17:1? Né? O que Deus fala para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você vai ver também em Levítico 26:12, de Deus prometendo, andarei no meio de vós. Eu serei o Deus de vocês, o vosso Deus, e vós me sereis meu povo. Né? Então, essa ideia de Deus, andar com Deus e Deus andar no meio do povo, se estende para Noé, para Abraão, para Israel. Davi, no Salmo 53:13, vai falar sobre andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus. Então, vejam, essa expressão é tomada como uma comunhão com Deus vivo. A diferença é que essa expressão é exata, precisa, né? Só aparece 3 vezes na Bíblia. Vai aparecer com Enoque, com Noé, e em Malaquias 2, tá? Que diz respeito ao verdadeiro sacerdócio lá.
né? A ideia, na verdade, não a ideia, né? Mas o que Levi simbolizava no sacerdócio, né? Ele simbolizava o próprio Messias, né? Mas ali é uma outra discussão. Agora, mesmo que a expressão exata não apareça com Abraão, com Israel, com Davi, vejam que essa é uma expressão que é levada ao longo das gerações, ao longo das, entre aspas, dispensações do mesmo pacto, né? E, obviamente, isso aponta para aquele que andou perfeitamente com Deus. Porque Enoque foi um exemplo de fé, e isso nós vamos ler em Hebreus 11, mas ele não deixou de ser pecador. Enoque foi um pecador, ele foi concebido em pecado, né? Não tem como. Noé também, Abraão, Davi, sem dúvida, né? Mas isso vai apontar para aquele que andou perfeitamente em Deus, que andou com Deus perfeitamente, né? O Messias. Então vejam que esse tema, né, se repete e simboliza a comunhão com Deus vivo, tá certo? Enoque quebra o ritmo fúnebre, então. Você vê, já não era. Ao invés de ir morreu, ele já não era. Ao invés de ir morreu. Eu vou pedir para que alguém, abrindo o áudio, leia para todos Hebreus 11, 5. O autor vai falar sobre Enoque, o autor aos Hebreus. Por favor. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vejam. A questão estávamos até conversando ontem, numa chamada de Zoom, estávamos eu, Douglas, o Márcio Izar, o Eldivan, o André, e o assunto Enoque apareceu lá, né? Então, se Enoque, como é que Enoque está na atualidade? Qual o estado que Enoque, porque ele não experimentou morte, né? Com que corpo ele está, se está com corpo ou não? Essa discussão acaba beirando conjecturas, né? E vamos acabar fazendo conjecturas. O que a Escritura nos fala é que ele não experimentou a morte, né? Não experimentou a morte por graça divina, pela fé, porque andou pela fé. Não quer dizer que nenhum crente vai experimentar a morte. A própria geração dele experimentou a morte, a geração crente da época de Enoque, muitos experimentaram a morte, ou diria, quase todos, menos ele, né? Mas vejam que isso tem um papel revelacional. Isso tem um papel na revelação especial, não é? O que aconteceu com Enoque não tinha um fim em si mesmo. Não era simplesmente a questão de Enoque ser reconhecido, né? E aí você vê, Enoque, você vê que sejamos como Enoque, né? A lição não não é, eu diria, entre aspas, legalista. Você cai, seja como Enoque, faça isso, não faça aquilo. A questão, vejam, o relato de Enoque aponta para a sobrenaturalidade da redenção. Não é? O que aconteceu com Enoque não foi uma coisa natural, mas apontava para algo sobrenatural que já ocorre desde do princípio do Evangelho. Não é? A única forma de alguém enxergar o reino de Deus, diz Jesus Cristo, é nascer de novo. Senão não vê, senão não faz parte do reino dos céus. Então, o que aconteceu com Enoque é uma exposição, é algo externo, mostrando a sobrenaturalidade do que ocorre internamente com os crentes. Então, tem um aspecto primordial ali na revelação. Quando estamos lendo, então entendemos de fato. Deus dá uma fagulha, né, em Gênesis 5, da, da, do aspecto sobrenatural da redenção. E lemos em Hebreus 11, 5, que foi pela fé que ele não experimentou a morte, não foi achado pelos seus. Ele não foi achado. Ele foi tomado por Deus. E o autor aos Hebreus usa o mesmo princípio de fé para Enoque que todos os outros da Bíblia e nós. O mesmo princípio de fé, porque é o mesmo evangelho que salvou pessoas desde Gênesis 3 até o fim de todos os tempos. Então, há o mesmo princípio. Obviamente, irmãos,
a concepção que temos da revelação de Deus é diferente da concepção que Enoque tinha. Mas eu diria que, lendo Judas, a Epístola de Judas, ficamos até envergonhados de termos a Bíblia inteira nas mãos, né? E Enoque pregar da forma como pregava, não é? Agora, de qualquer forma, nós temos a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, vindo em carne, fazendo milagres, morrendo, ressuscitando, não é? Sendo assunto aos céus e intermediando a nosso favor diante do Pai. Agora, Enoque não tinha tudo isso, mas foi salvo pelo mesmo Evangelho, né? E é isso que o texto está nos mostrando. Vejam que Gerhard Voss fala sobre isso. Isso significa mais do que ter levado uma vida piedosa. Indica uma relação sobrenatural com Deus. Então, ele teve uma vida piedosa, sim, mas Enoque a exposição clara do caráter sobrenatural da redenção. E esse é um dos problemas que temos vivido nas últimas décadas. Eu diria até mais do que isso, né? Porque a sobrenaturalidade da própria Bíblia tem sido questionada já por alguns séculos, eu diria, né? Quando você tem o racionalismo, né, muito evidenciado lá na época do iluminismo, as pessoas criticando. Mas como é que é possível isso aqui? Não é possível. O que está escrito na Bíblia aqui não é possível, né, cientificamente ou naturalmente. Nós vamos buscar outras explicações para isso, né? E isso tem sido exercitado até os dias de hoje. Não mudou, não mudou, irmãos. Então, quando eu leio esse relato, eu creio que um homem no passado viveu 365 anos e, depois de viver 365 anos, Deus o tomou para si sobrenaturalmente. Eu creio que aconteceu dessa forma como está escrito, não é? Algumas traduções trazem, e é interessante, que ele andou com Deus depois de ter gerado Metusalém. Então, alguns comentaristas, até com base no texto, falam que é como se Enoque tivesse se convertido aos 65 anos, ou teve uma experiência mais vívida com Deus aos 65 anos, e passou a andar com Deus. Então, ele não começou a andar com Deus desde que nasceu. O texto nos fala que ele passou a andar com Deus depois que gerou a Metusalém, né, e viveu depois mais 300 anos. Então, pelo menos ele andou com Deus 300 anos, né, e foi tomado por Deus. Agora, vejam, a ascensão de Enoque, e o termo aqui é proposital, ele simboliza a aprovação divina. A doutrina da ascensão de Cristo é aqui evidenciada, né? A ideia de que Cristo ascendeu aos céus após vencer a morte, então, é o símbolo de aprovação divina. Ele agora vai comparecer diante do trono de graça. Na verdade, o trono do verdadeiro, do único juiz, né? E Jesus Cristo, na verdade, vai diante do grande juiz, o único com uma oferta, um sacrifício que é perfeito, que é perfeitamente santo. Só um momento, irmãos. Perdão, irmãos, é que a Suzana está na aula da UPA lá e acabou. A gente não tem divisão de cômodos aqui. Então, vejam, a ideia que você tem da ascensão de Cristo, ou a semente, né? A semente dessa revelação, você já tem em Enoque. Alguém escreveu alguma coisa. Vou tentar não deixar passar tanto tempo que nem da outra vez. Então, a Edna e o Dario Prates falam, o mesmo aconteceu com Elias, perfeitamente. Há uma conexão entre Enoque e Elias, tá? Não somente nessa questão de serem trasladados, né? Mas eu vou ler com os irmãos o que um autor, por exemplo, enxerga de conexão entre Enoque e Elias, tá? Mas é bem lembrado, né? Você tem tanto o que aconteceu com Enoque, nós não temos certeza, o que aconteceu com Elias, também não tenho certeza, não, na verdade não tenho como responder, né? Como é que Elias está vivendo, né? Podemos ter algumas ideias a partir dos textos e do ensino geral das Escrituras,
né, sobre céu, sobre, sobre corpo glorificado. Agora, o que é verdade? Esses homens foram tomados, eles não experimentaram a morte, tá? E a ascensão de Enoque aponta para a essência do que é uma ascensão, né? Do que é ser levado para Deus, que é ser Deus tomar para si. É a ascensão do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Então, a ideia, as verdades que nós temos na vida de Jesus Cristo são a essência de toda a revelação. Não existe, irmãos, não existe uma verdade no Antigo Testamento que não tenha seu cumprimento. Ou vou falar como o apóstolo Paulo, eu não tenho problemas em falar isso, porque está na Epístola aos Coríntios, tá? Se eu não me engano, na segunda Epístola aos Coríntios, no início. É, todas as promessas do Antigo Testamento, e quando você lê promessas, não são só aquelas que falam, eu prometo fazer não sei o quê. Nós temos eventos profecíacos, né? São eventos que eram profecias. Então, Paulo está falando do que você tem da revelação no Antigo Testamento. Todas as promessas do Antigo Testamento têm o seu sim e amém em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, é como um outro escritor chegou a falar. O Antigo Testamento toma a forma de Cristo. O Antigo Testamento é cristomórfico nesse sentido. Ele toma a forma do Messias. Os eventos, as pessoas, os símbolos no tabernáculo, os objetos, né? Tudo aquilo não tem sentido em si mesmos. Eles não têm. Né? Nós somos a vida cristã é significada no Messias, no Cristo. Né? Se você tira Cristo, o que vai sobrar? O que sobra? É algo parecido com o judaísmo, não é? É um monte de símbolos, sem essência. Então, a verdadeira religião olha a Escritura dessa forma, pelo Espírito Santo, né, que nos ilumina. Então, veja, Enoque simboliza todas essas coisas. O que os irmãos também lembrarem, né, por favor, escrevam, falem. Aqui o Marcos Custódio escreveu: andar com Deus significa uma comunhão íntima, não apenas uma vida piedosa. Exato. O que o Marcos está falando aqui, eu entendo, né, que não mostra que era muito mais do que um aspecto externo de práticas piedosas, que nós podemos ser traídos por isso, né, de fazer coisas, de ter uma imagem, uma aparência, unicamente uma aparência de piedade, não é? Mas Enoque, no evento de Enoque, nos é mostrado que há algo muito mais profundo na comunhão com Deus do que o aspecto externo da piedade. Então, a vida é muito mais do que você vê no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos status das pessoas, no que a aparência quer mostrar, né? Esse é o risco. Muitas vezes acharmos que é aquilo que está nos definindo, né? Como se a nossa aparência nos definisse. Né? Não, não é isso que a Bíblia ensina de forma alguma. O que nos define é a relação sobrenatural que temos com Deus, que é invisível, né? Porém, em Enoque, perdão, em Enoque se fez visível, tá? Ele andou com Deus em juízo. Isso nós não podemos esquecer. Judas 14 e 15. Alguém pode ler, por gentileza? Judas 14, 15. Por favor. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores profetizaram contra ele. Obrigado, Débora. Vejam, que palavra. Enoque era um profeta, irmãos.
E nós sabemos isso por causa de Judas, né? Enoque foi um profeta. Talvez o primeiro, talvez o primeiro. E vejam o que ele pregava, da vinda do Senhor. Então, andar com Deus não significa simplesmente aquele que anda e prega a graça de Deus. E é verdade, a graça, a pregação da graça. Mas é a pregação do juízo de Deus. Que Deus não deixa impune o pecado. Enoque vivia numa época, e se pensarmos que as gerações conviveram, né? Se você pegar Sete e Caim, as gerações conviveram, é bem possível, até provável, que Enoque fosse contemporâneo de Lameque, aquele Lameque que estudamos na aula passada, o sétimo depois de Adão pelo lado de Caim, né? Enoque, como diz Judas, é o sétimo depois de Adão pelo lado de Sete. E as palavras insolentes, conforme deu até por aí, em Judas, as palavras insolentes nos lembram muito a questão de Lameque com o seu cântico de morte, de malignidade, né? Com a sua poesia abominável. Então, vejam, Enoque está pregando contra os pecados de sua época. Então, andar com Deus envolve também andar com Deus no seu juízo. Andar com Deus no seu juízo. Andar na piedade, em submissão a Deus, mas também andar com Deus e se fazer participante do juízo de Deus. O pregador, Enoque, assim como Noé fez, e Pedro vai chamar a atenção para Noé, que foi pregoeiro da justiça, os dois que andaram com Deus, andaram em juízo com Deus. Andaram em juízo com Deus. E um autor que eu vou ler alguns textos para finalizar com os irmãos, ele vai perceber que a primeira referência de Deus andar em juízo é Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Quando Adão pecou e ouviu a voz do Senhor, que andava na viração do dia, ele se escondeu. Então, Deus andava em direção ao seu juízo. Essa é a figura que você tem em Gênesis 3:8. Ali na viração do dia, esse próprio autor traduz como no espírito do dia, porque a palavra original também pode ser traduzida por espírito. Então, Deus, no seu juízo, no espírito do dia, andou no jardim em juízo com Adão e Eva. Agora, Enoque e Noé não fogem da presença de Deus e andam com ele também no seu juízo. Vejam, né? Isso está relacionado aqui. E é o que eu gostaria de ler com os irmãos, algumas passagens desse autor aqui. Veja. Parece, portanto, que Gênesis 5, 22 e 24 e Gênesis 6, 9, que estão falando de Enoque e Noé andarem com Deus, retratam Enoque e Noé como figuras proféticas, isso à luz de Judas e à luz de Pedro, tá? Que tiveram acesso ao conselho da corte celestial e que compartilharam com o Senhor Deus em sua supervisão judicial da terra, atuando como mensageiros na publicação de seus decretos e julgamentos. Isso é verdade, como lemos aqui em Judas, né? Eles participaram com o Senhor, andaram com ele, naquele processo judicial que ele iniciou no Éden, em Gênesis 3:8, e continua a conduzir ao longo da história como juiz de toda a terra. A repreensão da desobediência provocativa da humanidade e a advertência do julgamento divino foram as notas mais altamente soadas nas proclamações dos profetas Enoque e Noé. Então, não é exagero tratar com esses homens como profetas de Deus, porque Judas chama Enoque de profeta e Pedro vai se referir a Noé como pregoeiro da justiça, tá? Como pregador da justiça. Então, para finalizar, como é que você pode enxergar isso na história de Israel, né? Os processos judiciais de Deus contra o mundo pré-diluviano e contra o Israel veterotestamentário seguiram caminhos semelhantes. Aqui aquela ligação com Elias que eu tinha comentado com a Edna e o Dari. Passando por períodos de tolerância divina e avisos quanto à visitação definitiva da ira divina. Em termos desse paralelo, pode-se dizer que Enoque e Noé ocuparam posições no processo judicial pré-diluviano análogas às de Elias e João Batista no tocante à administração judicial da antiga aliança. Na época, além da monarquia unida, né, Elias introduziu o estágio de alerta, enquanto João trouxe o ultimato a Israel quando o verdadeiro reino messiânico estava finalmente próximo.
a parousia primeva, ou seja, a parousia, para quem lembra do curso de escatologia, é a vinda do Senhor Jesus Cristo, é a presença de Cristo final, se fez, né, inicialmente, né, profeticamente, na primeira vez, em Gênesis 3:8. E essa parousia primeva, Gênesis 3:8, estabeleceu o padrão para subsequentes vindas do dia do Senhor. Isso foi Meredith Kline no seu livro Kingdom Prologue. Tá? Vejam a ligação que é feita com base na própria Escritura, tá? Com base na história da redenção. Como é que você pode pensar em Enoque dali para frente, ou que ele representou profeticamente, né, com relação ao dia do Senhor? Tá? E como isso olha para trás também, em Gênesis 3:8, quando ele vai acertar as contas, Deus vai acertar as contas com Adão e Eva. Tudo bem, irmãos? Então, eu acredito que por hoje esteja mais do que bom, tá? Eu até passei um pouco do horário que eu gostaria de ter terminado às 11, mas nós estamos abertos para perguntas, né? Sugestões. Por favor, fiquem à vontade. Eu fiz uma conta de padaria aqui, Dani. Ah, Enoque nasceu no ano 622 da vida de Adão. Então, provavelmente, ele era contemporâneo de Lameque também. Por mais que a descendência de Caim não tenha os anos que eles nasceram, mas acredito que se Enoque nasceu, Adão ainda era vivo, provavelmente ele também deve ter vivido algum tempo com Lameque. sim. É, Se de fato as gerações não foram puladas, porque alguns argumentam dessa forma, né? Que você pode falar que alguém gerou a outra pessoa, mas pulando gerações, como por exemplo, poderíamos falar que o meu pai gerou, por exemplo, Joaquim. Você fala, não, mas ele é o vô. Mas tudo bem, mas está na linha de geração. Ou o seu pai, Miguel, gerou Joaquim. Entendeu? Às vezes a Bíblia pode pular gerações. Estou falando que isso não é impossível. Se não foram puladas, como alguns argumentam, né, de fato, fica bem claro que Enoque foi até contemporâneo do próprio Adão. Adão chegou a ver o próprio Enoque e ouviu da sua pregação também. Então, sem dúvida. Eu acho que é mais do que razoável você considerar que Enoque tenha sido contemporâneo de Lameque, principalmente pela pregação de palavras insolentes que Judas, né, traz na sua epístola. Tá? Mas pela conta, realmente, fica claro. Né? mas eu acho que o que mais pega quando você... o que mais me chama a atenção, pelo menos, quando a gente vê um relato bíblico de Enoque, são as palavras de Jesus. Porque às vezes a gente coloca que Jesus era muito hiperbólico. Fala, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mudar um monte daqui para lá. E quando você vai lá para Hebreus, você vê que Enoque está diretamente ligado à fé. E ele foi trasladado. Ou seja, nós temos condição, pela fé, de vivermos muito melhores do que nós vivemos. Eu acho que isso chama mais atenção. Entendi. Creio que sim. De fato, quando você lê esses exemplos, como o de Enoque, com a mesma essência de fé que a nossa, né? Obviamente, a ideia da revelação não é nos jogar para baixo, falar, vocês são um lixo, vocês não conseguem viver que nem esses homens. Mas é justamente falar que vocês têm a mesma fé desses homens, né? E em Jesus Cristo, nós sempre podemos e devemos crescer na fé, crescer na santificação, né? E você pode até falar, né? Ah, me dá 300 anos que nem no Enoque, você vai ver se eu não vou ser trasladado também. Aí se você falar assim, provavelmente você está se assemelhando a Lameque e não a Enoque, né? Se achando o crentão. Mas, de fato, quando olhamos para a nossa vida e a fé que nos é dada em Jesus Cristo, sem dúvida, né? Sem dúvida, nós temos certeza que podemos melhorar, devemos, em muito, nos mínimos detalhes, né, da nossa vida. Então, isso vai acabar redundando nessa lição, sem dúvida. A Edna e o Dario escreveram aqui. Deixa eu ver. Podemos cair no legalismo, a exemplo dos fariseus. Exato. É o que a
estávamos conversando aqui, podemos cair no legalismo. E aí o que vem com legalismo? O que normalmente vem com legalismo é a soberba, é a arrogância, é a oração do fariseu em relação à oração do publicano, né? Então, Senhor, só tenho a te agradecer, porque eu sou muito bom. Então, tá orando para quem? Por isso que Cristo falava, orava de si para si mesmo, né? Eu estava agradecendo a si próprio, seu próprio Deus, falando, eu sou bom, sou muito bom. Então, eu só tenho que agradecer. Para quem? Para mim mesmo. Então, se você incorre no legalismo, né, quando lê, por exemplo, o relato de Enoque, você está contrastada, você está com a cara de Lameque ali, né? Lameque falando, olha o que eu sou capaz de fazer. Na verdade, eu sou até melhor do que Deus, porque Lameque vinga 70 vezes 7. Deus vinga 7. Eu vingo 70 vezes 7. Né? A subversão desse discurso abominável, sem sombra de dúvida, não acontece por acaso quando Pedro pergunta até quanto devemos perdoar um irmão, Senhor? Até 7 vezes? Ele fala até 70 vezes 7. Né? Então, o que você pensa que o homem é capaz de fazer, Deus é que é capaz de fazer em amplitude infinita. Então, a obra é dele. A obra é dele. E Pedro ali estava perguntando com base nas suas próprias capacidades. Né? Quanto que ele podia, quanto que ele devia perdoar no mesmo dia. E é óbvio que 70 vezes 7 ali está simbólico. Não é uma continha que você faz, 490. Se vier mais uma vez na minha porta hoje aqui, já não vou te perdoar. Né? Porque Jesus falou. Então, assim como Lameque não estava falando de uma vingança nominal, mas ele se referiu ao discurso divino para Caim. Né? Então, eu sou melhor do que Deus. Eu faço melhor do que Deus. Vejam o discurso de Lameque nos fariseus. Porque a lei pede o dízimo tal, tal e tal, e eles falavam, eu dou o dízimo na oração do fariseu, né? Eu dou o dízimo de mais coisas. Então, Deus pede isso aqui, mas eu vou além. Eu sou melhor ainda. Né? Sou melhor do que a justiça divina. Então, vejam que desgraça é cair no legalismo. O legalismo, de fato, é um poço profundo e abominável a Deus. Tá? Mais alguém, irmãos? Ou podemos encerrar mais cedo hoje, um pouquinho mais cedo? Uma folguinha.